Maroca não consegue conter a emoção ao ver Alexandre na prisão e as lágrimas tomam conta de seu rosto. O reencontro entre mãe e filho é carregado de sentimentos intensos e, ao perceber o sofrimento de sua mãe, Alexandre pede desesperadamente para que ela seja levada dali, pois não suporta vê-la naquele ambiente. Logo em seguida, ele questiona Diná sobre o motivo de ter trazido Maroca para vê-lo, demonstrando seu incômodo com a situação. Diná, por sua vez, se defende e explica que fez de tudo para impedir que a mãe fosse até a prisão, mas que Maroca estava ficando doente de tanta saudade e preocupação, e que não havia outra escolha senão levá-la para ver o filho. Alexandre, angustiado, afirma que já é difícil o suficiente estar preso e que não pode suportar o sofrimento da mãe daquele jeito. Por isso, pede para que não a levem mais para visitá-lo, pois não quer vê-la se desgastar ainda mais por causa dele. Enquanto isso, Stella tem uma conversa com Andresa e comenta que, às vezes, tem a impressão de que a presença de Patty a incomoda. Além disso, faz uma pergunta insinuando que Andresa não pode gostar de crianças. Andresa, no entanto, se justifica, dizendo que não chegou perto de Patty naquele momento porque estava fumando e não queria que a menina ficasse exposta à fumaça de cigarro, mostrando que sua atitude não teve nada a ver com a aversão à criança, mas sim com preocupação. Enquanto isso, Theo, Raul e Mauro aproveitam o passeio e conversam entre amigos. Theo, por um momento, observa as mulheres na praia e Raul, percebendo sua atitude, comenta que depois ele não pode reclamar caso Diná descubra e fique brava. O clima entre eles é leve e os três seguem trocando assuntos variados. Até que Mauro, sempre animado e impulsivo, decide trazer algumas mulheres até a mesa deles para interagir, tornando o momento ainda mais descontraído. De volta à prisão, Diná abraça Alexandre com força, tentando demonstrar o quanto sente sua dor e diz que não é apenas sua mãe que está sofrendo com tudo isso, mas sim toda a família, pois a prisão de Alexandre foi um golpe muito duro para todos. Com o olhar preocupado, Diná percebe que Alexandre está todo machucado e imediatamente pergunta se ele esteve brigando na cadeia. Além disso, quer saber se ele está sozinho na cela, preocupada com sua segurança. Alexandre, com um tom irônico, pede para que ela saia e conte para a família que ele está se dando bem na cadeia, pois todos vão adorar saber dessa informação, deixando claro o seu ressentimento. Diná, no entanto, ignora o sarcasmo do irmão e reforça que todos só querem vê-lo em liberdade, pois apesar dos erros que cometeu, ele ainda é parte da família. Com o coração apertado, Diná pede que Alexandre jure para ela que não tentará fugir outra vez, pois isso só pioraria sua situação. Após hesitar por um momento, Alexandre finalmente responde que promete e que vai sair da cadeia, mas seu olhar indica que pode ter outros planos em mente. Enquanto isso, em outro cenário, Tato pede ao pai para que eles fiquem mais um dia ali e voltem apenas no dia seguinte, pois quer aproveitar um pouco mais o lugar. No entanto, Otávio é firme e responde que no dia seguinte eles têm aula e que ele mesmo ainda precisa ler um processo importante naquela noite, mostrando sua seriedade e comprometimento com o trabalho. Em meio à conversa, Otávio faz um comentário sobre a possibilidade de falecer um dia, ensinando que, caso isso aconteça, Tato precisa ser forte e continuar sua vida sem se abalar. Tato, incomodado com o assunto, responde que o pai não deveria falar isso nem brincando, pois não gosta nem de imaginar essa possibilidade. No entanto, a tensão logo se desfaz quando os dois começam a brincar e rir juntos, mostrando que, apesar do tom sério da conversa, o vínculo entre pai e filho continua forte e cheio de cumplicidade. Otávio sente uma dor repentina, mas, determinado a não demonstrar fraqueza, ele tenta disfarçar e continuar como se nada tivesse acontecido, evitando qualquer preocupação por parte de quem está a seu redor. Enquanto isso, Zeca se despede de seu pai, explicando que chegará em casa de madrugada devido a um show que irá fazer. Seu pai, desconfiado, pergunta de forma indireta se ele pretende trazer dinheiro para casa, insinuando que o trabalho precisa render algum lucro. Zeca, sem se incomodar com a insinuação, responde que acha que sim, demonstrando certa incerteza sobre o sucesso financeiro da apresentação. Em seguida, ele é questionado sobre o que realmente aconteceu com o dinheiro perdido no show passado, e sua resposta deixa claro que a situação não foi bem recebida, pois ele dá a entender que os envolvidos não gostaram nada do que ocorreu. No entanto, ele evita entrar em detalhes, tentando mudar de assunto. O grupo segue discutindo sobre música, debatendo qual deve ser o repertório para a apresentação. Alguns defendem que a seleção deve ser composta majoritariamente por músicas americanas, pois acreditam que isso agrada mais o público.
Zeca, no entanto, questiona essa escolha e quer entender por que só podem tocar músicas estrangeiras, demonstrando sua insatisfação com a decisão. O debate se intensifica e a discussão se torna um pouco acalorada, mas depois de algumas trocas de opiniões, eles acabam se entendendo e decidem seguir adiante, saindo juntos para continuar com os preparativos do show. Enquanto isso, em outro local, Alberto e Maroca deixam a delegacia e ela desabafa, dizendo que gostaria muito de ter podido dar mais apoio ao seu filho naquele momento difícil. O peso da situação ainda está em seu coração e ela sente que, apesar de estar presente, nunca será o suficiente para aliviar a dor de Alexandre. Em outro cenário, Lisa conversa com seu pai e anuncia que pretende sair para visitar Alexandre, deixando claro que, apesar das opiniões contrárias sobre seu envolvimento com ele, ela continua determinada ao estar ao seu lado. Enquanto isso, Andressa aproveita o momento de conversa com Estela e, movida pela curiosidade, pergunta se ela nunca mais viu seu marido, insinuando um certo interesse sobre o relacionamento passado da amiga. Estela, sem hesitação, revela que realmente não o viu mais, confirmando que o casamento ficou no passado. Andressa, ainda intrigada, continua fazendo perguntas e menciona que Maroca comentou que Estela gostava muito dele, tentando entender melhor os sentimentos que ela ainda pode ter. Diante do comentário, Estela reflete por um momento e responde que, independentemente do que aconteceu entre os dois, há uma coisa pela qual será eternamente grata a ele, sua filha, que é seu maior presente na vida. No entanto, sem querer prolongar a conversa sobre o passado, ela rapidamente muda de assunto e comenta que Diná já chegou, desviando a atenção para outro tema e encerrando a conversa sobre seu antigo relacionamento. Estela relembra momentos da infância e comenta que ela e Diná, quando eram crianças, costumavam brincar de força do pensamento, explicando em detalhes como funcionava a brincadeira e como na época acreditavam que podiam mudar as coisas ao redor apenas com o poder da mente. Enquanto isso, Diná chega e, ainda abalada com os acontecimentos, diz que Maroca não deveria ter ido visitar Alexandre na prisão, pois a experiência foi dolorosa demais para ela. Maroca, por sua vez, se sente profundamente frustrada e confessa que foi fraca, pois não conseguiu ajudar o filho como gostaria, além de admitir que, naquele momento, a dor que sentia foi maior do que o próprio amor de mãe. Vendo o sofrimento da mãe, Diná tenta consolá-la, demonstrando carinho e preocupação. Andressa, que observava toda a situação, alerta Estela para se preparar, pois acredita que Diná está prestes a explodir de raiva. Pouco tempo depois, Diná, ao chegar, imediatamente pergunta sobre Theo e descobre que ele saiu, o que a deixa visivelmente irritada e enciumada. Sem perder tempo, ela decide ir atrás do marido, determinada a encontrá-lo e entender o que está acontecendo. Enquanto isso, no ensaio da banda, o grupo continua debatendo sobre o repertório e a insistência de tocar apenas músicas estrangeiras. Zeca, insatisfeito com a decisão, anuncia que está fora, deixando claro que não concorda com as escolhas dos colegas. Mais tarde, Mauro decide ir embora, deixando Theo e Raul acompanhados às mulheres que estavam com eles. Theo, já mais relaxado, elogia uma das moças, mas no mesmo instante, Diná chega ao local e, sem esconder sua irritação, tenta levá-lo embora imediatamente. No entanto, Theo, incomodado com a abordagem autoritária da esposa, se irrita e acaba se exaltando. O clima entre os dois se torna tenso e as mulheres, percebendo a situação desconfortável, preferem ir embora. Enquanto isso, na prisão, Alexandre recebe uma nova visita e, ao se aproximar, vê que se trata de Lisa. Surpreso e emocionado, ele a abraça com força e confessa que chegou a pensar que ela não iria mais vê-lo. Lisa, por sua vez, explica que foi chamada na delegacia para prestar esclarecimentos, e Alexandre diz que já sabia, pois Diná havia contado a ele. Durante a conversa, Lisa entrega algumas coisas para ele, mas com um semblante sério, anuncia que esta será a última vez que irá visitá-lo. Ela explica que tomou a difícil decisão de terminar o relacionamento, pois não pode mais continuar nessa situação. Enquanto isso, Otávio e seus filhos finalmente chegam em casa após o dia cansativo. Alberto, ao perceber a ausência de Diná, pergunta onde ela está, e Estela responde que ela saiu para procurar o marido, deixando claro que a tensão entre os dois só aumenta. Depois de algum tempo, Theo chega em casa visivelmente bêbado e alterado, cambaleando e com dificuldades para se manter firme. Irritado e sem paciência, ele enfrenta Diná e afirma que ela não manda nele, deixando-a completamente desolada. Diná, incapaz de conter as suas emoções, começa a chorar intensamente, sentindo-se impotente diante da situação.
Enquanto isso, na prisão, Lisa tenta confortar Alexandre ao dizer que, apesar do fim do relacionamento, ela sempre será sua amiga e estará disposta a ajudá-lo. No entanto, Alexandre não aceita essa decisão e responde de forma firme que não quer ser apenas amigo dela. Com um olhar determinado, ele afirma que sairá da cadeia e que, quando isso acontecer, os dois irão se casar, deixando claro que não desistirá dela tão facilmente. Lisa ri da declaração de Alexandre e, em tom de brincadeira, pergunta em quantos anos ele pretende casar com ela, demonstrando certa descrença na ideia. No entanto, Alexandre, sério, insiste que está armando um plano para sair da cadeia e ir embora, deixando claro que não pretende passar tanto tempo ali. Lisa, surpresa com a afirmação, comenta ironicamente sobre a possibilidade de casar com o fugitivo, dando a entender que não acha a ideia nada sensata. Mesmo assim, Alexandre, desesperado para mantê-la ao seu lado, pede que ela não o abandone, revelando seu medo de ficar sozinho e sem apoio. Ele questiona quando ela voltará para visitá-lo e, sem esperar resposta, pede com insistência que ela prometa não o abandonar, demonstrando insegurança e uma obsessão crescente por ela. Diante do apelo, Lisa hesita por um instante, mas, sem coragem de contrariá-lo naquele momento, o abraça e retribui o beijo que ele lhe dá. Enquanto isso, em outro local, Stella conversa com Dinah e afirma que a irmã precisa aprender a se controlar melhor, pois fala sem pensar e acaba criando situações complicadas. Dinah, reconhecendo que sua impulsividade frequentemente a coloca em problemas, admite que Stella está certa e concorda com a observação. Mais tarde, Patty entra no quarto à procura da mãe e, ao encontrá-la visivelmente abatida, pergunta o que está acontecendo. A menina, percebendo a tristeza de Dinah, se aproxima e a abraça, tentando consolá-la de alguma forma. No entanto, Dinah, ainda muito perturbada, pede delicadamente que Patty vá brincar, pois não quer que a filha perceba a profundidade de sua angústia. Enquanto isso, Otávio e seus filhos jantam e, durante a refeição, começam a comentar sobre a esposa falecida de Otávio, a mãe deles. A conversa segue um tom nostálgico, até que um de seus filhos sugere que ele poderia se casar novamente, abrindo espaço para um novo relacionamento. No entanto, a simples ideia irrita profundamente Tato, que reage de forma negativa e imediata. Ele declara com firmeza que, se Otávio decidir se casar novamente, ele irá embora de casa, deixando clara sua resistência à possibilidade de ver outra mulher ocupando o lugar de sua mãe. Em outro ambiente, Dinah desabafa com Stella sobre seus sentimentos de insegurança em relação a Theo, confessando que tem medo de que ele nunca tenha realmente a amado. Ela relembra que o casamento entre eles aconteceu porque ela estava grávida na época e insinua que talvez ele tenha ficado com ela apenas por obrigação. Stella, tentando tranquilizá-la, rebate dizendo que, se Theo não gostasse dela, não teria motivo algum para continuar ao seu lado, pois naquela época Dinah já era maior de idade e poderia muito bem seguir sua vida sozinha. No entanto, as palavras da irmã não são suficientes para dissipar as dúvidas de Dinah. Pouco depois, Raul chega e menciona algo sobre Theo, chamando a atenção de Dinah. Preocupada com o estado do marido, ela imediatamente pergunta se aconteceu alguma coisa com ele. O clima de tensão se instala, mas Raul, em vez de responder, permanece em silêncio, deixando Dinah intrigada e ansiosa. O capítulo se encerra com Dinah angustiada, sem saber se algo realmente aconteceu com Theo, enquanto Raul mantém seu mistério, aumentando ainda mais a incerteza da situação. Raul revela para Dinah que Theo pegou o carro e saiu dirigindo completamente sem condições, deixando-a extremamente preocupada. Sem perder tempo, ela decide ir atrás dele, desce as escadas de casa de forma apressada e angustiada e sai determinada a encontrá-lo. Enquanto isso, Otávio convida algumas pessoas para sair com ele, mas quando Tato pergunta se ele quer companhia, Otávio dá a entender que isso não é tão necessário, explicando que pretende apenas visitar os filhos de um amigo. Enquanto isso, Dinah, dirigindo rapidamente pelas ruas, se vê em meio ao trânsito e, ao descer do veículo para tentar agilizar sua passagem, começa a conversar com um homem que estava em outro carro, pedindo para que ele a deixe passar na frente. Nesse momento, Otávio aparece e, percebendo que Dinah está visivelmente transtornada, sugere ajudá-la e até se oferece para deixá-la passar primeiro, demonstrando preocupação com seu estado emocional. No entanto, Dinah, tomada pela ansiedade e pela raiva, recusa a ajuda, entra
no carro sem dar ouvidos a Otávio e segue seu caminho. Mais tarde, ao voltar para casa, Otávio comenta sobre o encontro com Diná e diz que tem certeza de que ela nunca o perdoará por conta do que aconteceu com Alexandre. Durante a conversa, Tato surpreende o pai ao revelar que Bia é filha de Estela e que já a conhece, achando curioso que essa ligação entre eles tenha acontecido de forma tão inesperada. Otávio, intrigado com a coincidência, reflete sobre a situação. Enquanto isso, Diná finalmente chega à casa da mãe de Theo e, sem hesitar, diz que precisa ver o marido. Ao entrar no quarto, encontra Theo completamente bêbado e dormindo e, sem pensar duas vezes, afirma que foi buscá-lo para levá-lo para casa. No entanto, Theo, em estado alterado, reage de forma ríspida e pede para que Diná vá embora, deixando claro que não quer sair dali. Determinada a não deixá-lo naquele estado, Diná insiste, argumentando que não sairá de lá sem ele. Após muita insistência e uma discussão breve, ela consegue convencer Theo a ir com ela, e mesmo a contragosto, ele acaba cedendo e a acompanhando. No dia seguinte, Carmen segue para mais um dia de trabalho, enquanto Andresa aproveita para comentar com ela sobre a briga que Diná teve com Theo, repercutindo os últimos acontecimentos do casal. Enquanto isso, na casa de Diná, Maroca, percebendo o abatimento da filha, sugere que ela coloque uma roupa bonita e passe um pouco de maquiagem, tentando incentivá-la a se arrumar e se sentir melhor. No entanto, Diná, desanimada, afirma que está se sentindo péssima e sem vontade de fazer nada. Sua mãe, com um olhar compreensivo, dá a entender que Theo ainda é um homem jovem e que Diná não deveria se descuidar de si mesma, tentando animá-la e fazê-la enxergar a situação de outra perspectiva. Depois de refletir por um momento, Diná decide seguir o conselho da mãe, levanta-se e vai se maquiar, mostrando um pequeno sinal de que, apesar de tudo, ainda deseja manter seu casamento e recuperar sua autoestima. Lisa comenta sobre o show de Zeca, mas ninguém parece dar muita atenção. Estela, por sua vez, afirma que não está conseguindo se concentrar no trabalho, demonstrando insegurança em relação às suas responsabilidades. No entanto, seus colegas tentam tranquilizá-la, dizendo que é apenas um serviço novo e que com o tempo ela pegará o jeito. Mesmo assim, Estela continua se sentindo incapaz e sobrecarregada, alegando que é muita responsabilidade para ela. Tibério, tentando encorajá-la, afirma que se deram a chefia para ela é porque acreditam em sua capacidade. Mais tarde, ao receber o trabalho feito por Estela, a pessoa responsável por revisar os documentos aponta que há diversos erros. Estela, envergonhada, concorda que cometeu equívocos, aumentando ainda mais sua frustração. Enquanto isso, Alberto examina Otávio, que, visivelmente preocupado, pergunta ao médico o que ele tem. Alberto, antes de responder, questiona há quanto tempo Otávio sente aquela dor e revela que, na noite anterior, não conseguiu dormir por conta do incômodo. Diante da gravidade do relato, Alberto solicita uma série de exames para Otávio, demonstrando preocupação com seu estado de saúde. Durante a conversa, Alberto acaba avistando uma foto de Diná e, curioso, pergunta sobre ela. Otávio, um pouco desconcertado, admite que tirou a foto sem que Diná percebesse, o que levanta suspeitas sobre o que ele realmente sente por ela. Enquanto isso, na casa de Maroca, a senhora reclama sobre Paty estar comendo com colher, demonstrando seu jeito cuidadoso e tradicional da educação da neta. Em outro momento, Diná conversa com Theo e afirma que sua mãe e Paty não têm nada a ver com as brigas que eles vêm tendo ultimamente. No entanto, Theo, abatido, diz que se sente culpado por toda a situação. Diná, sem rodeios, confirma que ele realmente tem parcela de culpa, reforçando seu descontentamento com o comportamento do marido. Ele tenta argumentar que Paty não entende o que está acontecendo, mas Diná rebate afirmando que a garota é muito precoce e sim, percebe tudo ao seu redor. Ela então menciona o ocorrido entre eles no dia anterior, ressaltando que só foi até ele para explicar o que realmente aconteceu na visita ao presídio para ver Alexandre, deixando claro que queria evitar mais mal-entendidos e atritos entre eles. Theo, irritado, diz a Diná que ela deveria ser atriz, insinuando que ela está dramatizando a situação. Diná, no entanto, responde friamente que está apenas dizendo a verdade e que não tem motivos para fingir nada. Em seguida, ela deixa claro que não esperava encontrá-lo sentado à mesa com outras mulheres, bebendo como se nada tivesse acontecendo, demonstrando sua frustração e indignação com o comportamento do marido. Theo, tentando se justificar, afirma que tudo aquilo foi apenas uma brincadeira de Mauro, minimizando a situação.
No entanto, Diná não aceita essa explicação e insiste que aquilo não era adequado para um homem casado. O clima entre os dois esquenta e uma nova discussão se inicia. Sem paciência para continuar a briga, Theo decide sair, deixando Diná ainda mais irritada. Enquanto isso, Stella segue focada no trabalho, dedicando-se intensamente às suas tarefas na empresa, tentando provar sua competência apesar das dificuldades iniciais. Em outro local, Agenor e Zeca jantam juntos e durante a refeição, Agenor faz um comentário que certamente surpreenderá Lisa. Ele afirma que agora ela não tem mais motivos para reclamar, pois ele pagou o aluguel. Pouco tempo depois, o pessoal da turma de Zeca chega à casa dele, trazendo animação e energia para o ambiente. Logo em seguida, Lisa também chega em casa e, ao entrar, começa a escutar barulhos vindo da banda. Intrigada, ela se vira para o pai e pergunta se o grupo está ensaiando ali, demonstrando certa insatisfação com a situação. Sem perder tempo, Lisa decide intervir e pede para que acabem com a bagunça, deixando claro que aquilo está atrapalhando seu descanso. Para reforçar seu ponto, ela liga um som alto, chamando a atenção dos músicos. Os integrantes da banda aparecem e, diante da reclamação de Lisa, ela estabelece um limite rígido. Afirma que eles só podem ensaiar até, no máximo, 9 horas da noite. Zeca, animado, tenta amenizar o clima tenso ao compartilhar uma novidade. Ele anuncia que a banda foi convidada para gravar um disco, demonstrando entusiasmo com a oportunidade. No entanto, Lisa não se impressiona e repete o que já havia dito antes, argumentando que precisa acordar muito cedo para cumprir suas responsabilidades e que não pode ter seu sono perturbado por ensaios tardios. Diante da situação, ela sugere que, se realmente quiserem ensaiar até tarde da noite, devem encontrar outro local para isso, deixando claro que não pretende abrir exceções. Apesar da rigidez, Lisa demonstra um pouco de compreensão e avisa que eles ainda têm meia hora para tocar antes de encerrar o ensaio. Assim que o tempo se esgota, os membros da banda obedecem e se despedem, encerrando a prática musical. Antes que Lisa possa se acalmar completamente, Zeca se aproxima e diz com certo orgulho que ele mesmo pagou o aluguel, esperando algum reconhecimento da parte dela. Lisa, surpresa, reage com ironia e afirma que aquilo é quase um milagre. Animada com a economia inesperada, ela declara que, com o dinheiro que teria gasto no aluguel, agora poderá comprar uma bota nova para si mesma, aproveitando a situação a seu favor. Nesse momento, Agenor muda de assunto e menciona Alexandre, deixando evidente sua preocupação com o envolvimento da filha com ele. Sem rodeios, ele aconselha Lisa a se afastar de Alexandre de uma vez por todas, sugerindo que ela deve deixar esse relacionamento para trás, pois acredita que isso só trará problemas para a sua vida. Diná comenta com Theo que ele sempre se queixa sobre não ter liberdade para sair com os amigos, mas ele afirma que a questão é muito mais séria. Ela diz que só quer vê-lo feliz e ter uma vida boa ao lado dele, mas Theo rebate dizendo que os dois não têm essa felicidade. Ele afirma que gostaria de poder fazer todas as coisas simples que ela mencionou, e Diná pede para escolher um dia. Theo desconfia e diz que ela acabará desistindo, mas Diná garante que não. Ele então pergunta se ela está realmente permitindo que ele saia com os amigos após o trabalho, e ao ver que é verdade, fica muito feliz. Nesse momento, Guiomar chega. Raul comenta que Andresa não vai acreditar no que ele tem a dizer. Andresa aparece, cumprimenta sua mãe e pergunta o que ela está fazendo ali. Guiomar quer saber se a filha vai sair. Ela responde que vai para a massagem e convida sua mãe, mas ela recusa. Guiomar então insinua que Andresa precisa cuidar melhor do seu casamento. Ela responde que Stella foi uma excelente dona de casa e mesmo assim seu marido a deixou. Enquanto isso, na cadeia, Alexandre comenta sobre Lisa e outros presos. Mauro convida Theo para sair à noite, mas ele recusa, dizendo que acabou de fazer as pazes com Diná e que prometeu levá-la para jantar na semana seguinte. O capítulo termina com Diná encontrando a mãe de Theo conversando e falando mal dela para Patty.